Tadieres, o caramba, venceu, ó, São Paulo, quem tem mais tradição. E aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? O São Paulo estreia na Libertadores vencendo o Tadieres fora de casa por 1-0, quebrando o tabu de nunca ter vencido os argentinos fora de casa, longe do Morumbi, e prova mais uma vez que a melhor quarta-feira de Libertadores é a do São Paulo, não tem jeito. O tricolor fez uma partida muito tática, tomando conta do meio de campo e marcando muito bem o Tadieres, tanto que eles não conseguiam levar perigo. Só que no ataque o São Paulo tinha muita dificuldade, faltava intensidade, movimentação para o time. O meio de campo não aparecia, a bola ficava muito no campo de defesa com os zagueiros trocando passes. E quando tentava uma jogada de ataque, era a bola longa para os atacantes. Porque no meio de campo do São Paulo faltava criatividade. O Oscar, voltando de lesão, estava visivelmente sem ritmo de jogo e a gente já esperava isso. E estava sempre bem marcado com 2 e até 3 jogadores do Tadieres em volta dele. E ele muito parado, não se movimentando, não caindo pelos lados do campo. Tipo, indo para a esquerda, para a direita, para buscar clarear a jogada, para abrir o jogo. E tendo muitas vezes que buscar a bola no campo de defesa para tentar armar o time do São Paulo. E o Oscar não veio para isso. Ele tem que ter a liberdade para ficar esperando a bola chegar para ele no meio de campo, próximo dos atacantes, para ele flutuar, para ele conseguir criar as chances. Assim como o Ferreirinha, que muitas vezes voltava para ajudar na marcação, só que muitas vezes estava plantado lá na esquerda, só esperando bola no pé. E esses dois, o Oscar e o Ferreirinha, eram os jogadores mais habilidosos do São Paulo no jogo de hoje. E as jogadas de ataque tinham que justamente passar muito por eles, porque eles são os diferenciais. Eles que em uma jogada, em um lance, seja individual ou com os dois juntos, eles poderiam decidir para o São Paulo. E na direita o time também tinha muita dificuldade, porque o Ferrarese jogando na direita como lateral direito e o Cedric como ponta não conseguiam levar perigo, porque eles estão improvisados nas posições, nas funções no jogo de hoje. E eles não têm essa característica ofensiva. Eles podem quebrar o galho, mas eles não têm tanta velocidade, eles não têm drible, eles não têm o cacuete do atacante. Mas quando o Oscar e o Ferreirinha, que eram os jogadores mais habilidosos do time, começaram a entrar no jogo, o São Paulo finalmente conseguiu levar perigo, começar a pressionar o Tadieres, a chutar no gol, porque antes disso não tinha chutado uma vez no gol dos argentinos. O goleiro deles estava só assistindo de camarote. E o tricolor até conseguiu abrir o placar com o Caleri, depois de boa jogada do Oscar com o Ferreirinha. Só que o Oscar estava adiantado e o gol acabou sendo anulado. E o Caleri segue na má fase. E quando ele consegue fazer um gol, alguma coisa tá errada, aí é foda. E esse gol do Caleri serviu de gatilho pra gente lembrar que a fase dele não tá boa e que ele perdeu um gol praticamente igual a esse contra o Botafogo ano passado. E tudo pior ainda com a narração foda que o Everaldo Marques fez, elogiando o Caleri, valorizando o camisa 9. Pro Caleri! Toca! Toca! Toca no Caleri, que é gol! Vamos, São Paulo! E para se tornar o maior artilheiro do São Paulo na história da Libertadores! Final de 2024 difícil, com apenas um gol nos últimos 4 meses, gols importantes perdidos, contra o Botafogo da Libertadores, contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista, pênalti desperdiçado contra o Sport na estreia do Campeonato Brasileiro,
mas tudo isso fica pelo caminho, porque na estreia da Libertadores ele vai na rede. 15º gol de Caleri na Libertadores. Puta narração foda do Everaldo. Pena que o gol do Caleri não valeu. Que fase do Caleri, meu Deus. No segundo tempo, o São Paulo continuou tendo o domínio no jogo, quase fez um gol com Arboleda de cabeça. Apesar de criar muito pela esquerda, o time ainda tinha muita dificuldade na criação pelo Oscar, tá apagado, tanto que com 20 minutos ele sai pro Luciano entrar no jogo e a criação do São Paulo continua muito ruim, muito apagada. E na minha opinião, nesse momento o Zubeldia poderia ter tirado um dos 3 zagueiros, porque se com qualidade o São Paulo não estava conseguindo chegar, levar perigo para o Tadjeres, talvez com quantidade conseguiria isso, porque não tinha necessidade. O São Paulo está jogando com 3 zagueiros contra um Tadjeres que não levava perigo, não obrigava o São Paulo a ter trabalho na marcação. Só que por estar pressionado no cargo, o Zubeldia não quis se arriscar e manteve até o fim os 3 zagueiros. E o São Paulo seguia com essa dificuldade para criar. E quando a gente estava pensando, puta, vamos estrear com um empate fora de casa, que não é ruim, mas se esperava uma vitória, o Tricolor abriu o placar do jogo aos 30 minutos, depois de uma jogada pela direita, coisa que não aconteceu quase no jogo. O Cedric cruza a bola na área, a zaga do Tadjeres afasta, só que a bola sobra para o Alisson dominar e mandar de chapa para o gol, abrindo o placar do jogo para o Tricolor. Dessa vez o gol do Tricolor valeu e foi marcado por um cara que merecia muito também, o Alisson, ou melhor, Ali Show, que joga muita bola, é um dos principais jogadores do time, titular absoluto, um dos mais regulares. É muito difícil o Alisson fazer um jogo ruim e hoje ganhou o presente de marcar mais um gol com a camisa do São Paulo e foi comemorar ele junto com o Zubeldia, e o time todo foi junto com o Alisson, mostrando que eles estão fechados com o Zubeldia. Isso é importantíssimo, mostra que não está tendo o que a gente esperava, que a gente imaginava, o elenco rachado, fritando o argentino. E depois do gol do Alisson, o São Paulo recua demais no jogo, sem necessidade. Começou a tomar pressão do Tadjeres, que deu trabalho para a zaga, que apesar de um lance o Alan Franco quase fazer um gol contra, conseguia afastar o perigo. E quando a zaga não fazia isso, o Rafael estava lá para salvar o Tricolor. Também o que chamou muito a minha atenção foi que o Tadjeres começou a apelar, começou a bater, ser desleal. Teve um lance que o Luciano tomou um chute na cara e o juiz só deu amarelo. Só que eu gostei da postura do São Paulo, que começou a revidar as chegadas do Tadjeres. E é isso, você não pode deixar o adversário folgar, você tem que, se eles querem bater, você vai bater também, para eles verem que não tem bobo, ninguém tem medo deles. Uma postura correta do São Paulo, eu gostei dessa postura do time, que foi elogiada também pelo Caleri. E uma coisa que a gente não pode elogiar é essa postura do time do São Paulo, de toda vez que faz um gol, recua. E isso é uma coisa que de verdade eu não consigo entender. O São Paulo vencendo no jogo e tendo o domínio dele, recuar tanto. Tudo bem, o time não vai se lançar louco no ataque para dar espaço para tomar um empate, uma virada. Só que joga no contra-ataque, faz o adversário ter preocupação na defesa, não deixa eles só preocupados em atacar. Ainda mais sendo um Tadjeres que não vence há 9 jogos, 10 com esse, e que até pouco tempo não estava fazendo nada no jogo. Eu entendo, é fora de casa, jogo de Libertadores é assim, 1-0 é goleada fora de casa,
mas eu acho que o São Paulo poderia produzir mais porque estava com o jogo na mão. Faltou coragem para o time do São Paulo, porque era jogo para o São Paulo vencer por 2, 3 gols de vantagem, porque o Tadieres não oferecia perigo. E o Zubeldia, em vez de fazer o time responder a essa pressão do Tadieres, com as substituições, recuou ainda mais o time, ativou o modo retranca total do São Paulo, que garantiu a vitória do time nessa estreia da Libertadores, coisa que não acontecia desde 2021, ano dessa camisa aqui que eu estou usando. E apesar de tudo isso, o São Paulo fez um bom jogo, sofreu em alguns momentos, mas eu volto a falar, Libertadores é assim, jogo sofrido, na raça, a vitória é conquistada, fora de casa 1-0 é goleada, e o São Paulo soube jogar esse jogo, teve a mentalidade de jogar fechadinho, não dar espaço para o Tadieres, aproveitar a chance que teve e devolver as pancadas que estava levando. O São Paulo venceu na bola e no soco. E de quebra a gente venceu o Tadieres pela primeira vez fora de casa. Então, tudo certo dessa vez. E agora bora falar sobre cada um dos jogadores, começando com o Rafael, que só foi ter trabalho no final do jogo e apareceu muito bem. Outra partida muito segura do Rafael. Ferrarese, Arboleda e Alan Franco, também igual o Rafael, só tiveram trabalho no final do jogo e também foram muito bem, afastando o perigo. O Ferrarese, além de afastar o perigo, estava chegando, mostrando para o Tadieres que eles não iam folgar. O Arboleda quase deixou o dele hoje. E o Alan Franco, mais uma partida de terno, jogando com uma qualidade absurda na marcação e na saída de bola. Cara, nossa defesa é muito boa, eu volto a falar isso. Tem que ser muito valorizado isso. O Cedric fez boa partida, apesar de alguns momentos no ataque não ir tão bem. O Luiz Gustavo foi muito bem na marcação, dando uma segurança para a defesa do São Paulo. E na ausência do Pablo Maia vai ser muito importante. E sabe jogar com experiência. A gente viu isso em muitos lances. Ele esfriava o jogo. O Alisson, ou melhor, Ali Show, foi o cara do São Paulo no jogo. Garantiu a vitória do São Paulo, melhor dizendo. E de novo, que partida. O cara ajuda na marcação, aparece lá na frente. É um jogador muito importante que aparece pouco. O Alisson é aquele cara que, apesar de aparecer pouco, é muito importante. É um cara que, quando não joga, o time sente muita falta dele. A gente viu isso no ano passado. E hoje recebeu esse presente para carimbar esse grande momento que vive com a camisa do São Paulo. Esse gol que foi muito bom para ele e para o Zubeldia, deu uma sobrevida para o técnico argentino. O Oscar, voltando de lesão, fez uma partida discreta, muito apagada. A falta de ritmo de jogo pesou muito para ele, por isso não tem muito o que falar. No final do primeiro tempo até deu uns lampejos, deu uma engrenada, mas acabou que o físico falou mais alto no segundo tempo e acabou saindo. Mas eu não vou dar o troféu de ruim de serviço pro Oscar, porque tem muito que ele tá voltando de lesão e praticamente jogou no sacrifício hoje. Jogou no sacrifício, vamos falar a verdade. Então hoje não tem ruim de serviço pro São Paulo. O Enzo Dias jogou uma barbaridade, impressionante. Quão bom é esse argentino. Hoje ele só perde pro Alisson. Jogou muito bem. Olha os números do Enzo Dias. Eu vou pôr aqui na tela para vocês verem. O cara marcou demais. Jogou muita bola. Que achado do São Paulo. Eu fiquei tipo, puta, a gente perdeu o Galo, que podia ser um cara importante para o time. Só que o Enzo veio e mostrou que alguns sacrifícios às vezes tem que ser feito. A gente perdeu o Galo, que era um grande meio campo, um baita jogador. Só que a gente ganhou um baita lateral esquerdo, que era uma posição que a gente precisava ir muito. O Ferreirinha começou apagado no jogo,
Só que depois começou a se encontrar, a ser o escape do time, a encarar a marcação, ir para cima. Só que sentiu um pouco a falta do time não estar jogando junto com ele, não estar se aproximando nas jogadas. Isso acabou dificultando muito. O Caleri fez o gol, mas acabou que foi anulado. Só que mostrou aquele espírito de luta dele, de brigar com os zagueiros, dar trabalho para a zaga do Tadieres, apanhar muito, mas revidar também. E uma coisa que eu percebi era um Caleri com mais vontade em campo, com mais sangue no olho. Ele estava correndo mais, ele estava se doando mais que o normal. É aquilo, ele não está conseguindo fazer gols, mas a vontade, a raça de sempre, ele está tendo. Isso é muito importante. Logo, logo o Caleri vai reencontrar o caminho do gol, eu tenho certeza disso. É só uma fase. Dos que entraram, o Luciano pouco fez porque a bola não estava chegando lá para ele. A única coisa que chegou para ele foi o pé, a chuteira do jogador do Tadieres. De resto, muito pouco. E os outros que entraram, Wendel, Juan, Igor Vinícius e o Bobadilla, entraram tudo para retrancar o time do São Paulo. E fizeram isso muito bem, até o Igor Vinícius, que na marcação não existe. O Zubeldia conseguiu fazer o São Paulo ter um encaixe muito legal na marcação, só que não conseguiu fazer o time ter poder ofensivo, ainda mais porque o jogo pedia isso, porque o Tadieres não oferecia perigo para o São Paulo. Faltou ousadia para o Zubeldia, que não quis arriscar por estar pressionado no cargo e acabou sendo salvo pelo Alisson. Mas olha, Zubeldia, em alguns momentos você vai ter que arriscar, porque esse modo retranca do São Paulo não é legal. São Paulo não tem que sofrer todo o jogo quando faz um gol. São Paulo tem condição de vencer com mais tranquilidade os jogos. Mas nessa estreia eu vou passar um pano para você. E agora o São Paulo se prepara para enfrentar o Atlético Mineiro fora de casa pelo Brasileirão. O jogo contra o Galo vai ser na Arena MRV. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhem o vídeo. Vocês fazendo isso me ajudam muito no engajamento. Eu vejo que eu estou no caminho certo e o YouTube entende que vocês estão gostando do vídeo e recomenda ele para mais pessoas. Então bora me ajudar fazendo isso. Também comentem o que vocês acharam dessa estreia do São Paulo na Libertadores, o que vocês esperam para o jogo contra o Galo. Vamos bater um papo legal. Também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, elas vão estar aparecendo aqui e o link vai estar na descrição também, junto com o Insta do Bigode, que agora é o JG Esportes 1.0. O nome mudou, mas a qualidade das camisas e o preço continua o mesmo. Se você quer ter o manto do seu time, tipo esse aqui do São Paulo de 2021 ou o atual do São Paulo, você tem que ir lá no pedir a sua, seja de futebol ou de basquete. E se vocês pedirem sua camisa na JG, não se esqueçam de dizer a eles que conheceram eles através de mim, para eu ter uma moral quando for comprar minhas camisas. E é isso, galera, até o próximo jogo. Valeu, falou, um abraço aos torcedores e torcedoras do São Paulo e das outras equipes. Tamo junto e chupa Tadieres, porque aqui é São Paulo.